Quem são os Mujahideen? Para uns, heróis da resistência. Para outros, fanáticos armados. No século XX, essa palavra se tornou símbolo não apenas de guerra, mas de uma luta sagrada. Ela ganhou destaque especialmente durante a Guerra do Afeganistão, quando dezenas de milhares de homens pegaram em armas contra o exército soviético. Mas os mujahideens não são apenas combatentes, são um modo de vida, uma ideologia, cotidiano, disciplina, medo e fé. E hoje vamos entender como viviam os mujahideens, de onde eles vieram, quem os ajudou e o que aconteceu com eles. Hoje vamos falar sobre os mujahideens não a partir de slogans, mas tentando entender como eles viviam, lutavam e no que acreditavam. Esse tema é complexo, pois a realidade muitas vezes contradiz os mitos. Por isso, é interessante ouvir sua opinião. Comente abaixo. Como você mesmo percebe a imagem do mujahideen? Meu nome é Semion e esta é a seção Como Viviam? Declaro aberta. Vamos começar. Raízes históricas. A ideia de luta armada em nome da fé não é nova e surgiu muito antes do século XX, estando profundamente enraizada na tradição islâmica e tendo uma longa história. No século XIX, no norte do Cáucaso, o Imam Shamil liderou uma longa guerra contra o Império Russo. Seus seguidores se chamavam mujahideens, ou seja, os que fazem a jihad. Algo semelhante aconteceu em outras regiões. No Sudão, por exemplo, houve a revolta dos mahdistas contra os ingleses, e na Argélia, a resistência anti-francesa liderada por Abd al-Qadir. Essas foram guerras locais, mas ideologicamente carregadas. Em todos esses conflitos, a luta era não só por território, mas também pela preservação do Islã como sistema de vida na Ásia Central. O movimento Basmachi teve papel semelhante. Aliás, já há um episódio sobre eles no canal. Com o poder soviético estabelecido na região, parte da população muçulmana passou a vê-lo como uma força estrangeira e sem Deus, assim como os Basmachis. Eles agiam sob slogans religiosos. Muitos deles se autodenominavam mujahideens, apoiavam-se em autoridades islâmicas, ordens sufis e tribunais da Sharia. A luta deles era local, mas em estrutura e retórica antecipava os mujahideens da segunda metade do século XX. Como já mencionei, o termo mujahid ou madjahet vem da palavra árabe jihad, que tem vários significados. Na tradição espiritual, isso é fortalecimento interior e luta interna, mas em política quase sempre significa guerra, jihad armada nas montanhas contra um exército visto como sem Deus. Essas revoltas locais não se tornaram um fenômeno global, mas foram elas que prepararam o terreno. Tudo mudou. No final dos anos 1970, quando as tropas soviéticas entraram no Afeganistão, começou uma guerra onde a palavra mujahideen foi ouvida pelo mundo inteiro pela primeira vez. Centenas de milhares de pessoas dentro e fora do país começaram a se chamar assim. E a luta contra os infiéis voltou a ter um significado religioso muito forte. Foi exatamente nessa época que Madjahet se tornou uma figura reconhecida não só no mundo islâmico, mas também no Ocidente. A imagem foi cercada de símbolos: metralhadora, Alcorão, cidade, independência, e por trás dessa imagem estavam pessoas reais, sobre as quais estamos falando. Afeganistão, da revolta ao movimento. Então, em dezembro de 1979, as tropas soviéticas entraram formalmente no Afeganistão para apoiar o governo pró-soviético, mas, na verdade, começou uma intervenção militar em grande escala. A resposta veio rapidamente. Já nas primeiras semanas, começaram a se formar grupos de resistência nas áreas rurais, principalmente entre aqueles que nunca consideraram o governo central como seu. Os mujahideens eram compostos por camponeses, anciãos tribais, mulás e líderes locais armados e influentes. Um pouco mais tarde, juntaram-se a eles ex-oficiais do exército de Daud, estudantes, emigrantes e depois voluntários de outros países: Arábia Saudita, Paquistão, Egito. Iêmen Jihad se tornou internacional. Numa aldeia, o filho de camponês entrou no grupo. Na vizinha, um teólogo estudava no Cairo. Alguns tinham um Kalashnikov, outros apenas uma velha espingarda, mas o principal era a resistência contra o sem-Deus. Entre os soldados soviéticos, os mujahideens eram chamados de dushman, que em persa significa inimigo.
Mais tarde, o apelido curto Duque se consolidou no uso cotidiano. Ele soava tanto com desprezo quanto com medo. Para os próprios afegãos, era um rótulo humilhante. Eles continuaram a se chamar de Mujahidins, lutadores no caminho de Alá. Nos anos 1980, panfletos de propaganda mostravam soldados soviéticos como ameaça ao Islã, mulheres, família e tradições. A jihad era apresentada não como uma escolha política, mas como um dever religioso. Não era apenas um chamado, era um sentimento de dever. Segundo a CIA, já em 1984, mais de 150 mil pessoas atuavam nas fileiras dos Mujahideen em diferentes partes do país. Não era um exército unificado, era uma resistência dividida em dezenas de facções, mas unida por uma retórica comum. Nós estamos pelo Islã, eles estão pelo ateísmo. As rebeliões locais viraram movimento político, grupos dispersos formaram um exército e Mujahideen tornou-se símbolo da nova identidade islâmica. Legendas criadas por Dima Torzok, ideologia e objetivos dos Mujahideen. Os Mujahideen não tinham um programa partidário ou manifesto, eles eram unidos pela ideia do jihad, a luta pela fé. Para a maioria, isso significava resistência armada contra os infiéis que vieram para sua terra. Por infiéis, entendiam-se primeiro os soldados soviéticos, e depois todos que representavam um poder ateu ou de ocupação estrangeira. Com o tempo, o movimento se fragmentou. Grupos moderados viam como principal tarefa expulsar os ocupantes. Havia islamistas que sonhavam em construir um Estado Islâmico, e havia radicais para quem a luta não terminava com a vitória. Ela deveria continuar até que todo o mundo se tornasse muçulmano. Na prática, os objetivos eram mais simples. Muitos lutavam pela família, honra e aldeia. Para eles, Mujahid não é um papel global, mas uma forma de proteger sua família e a ordem a qual estão acostumados. Em algumas regiões, especialmente no sul, os grupos estabeleciam tribunais da Sharia, resolviam disputas, puniam criminosos, às vezes de forma justa, às vezes de forma cruel, mas isso era uma alternativa ao poder que era visto como estrangeiro. Como viviam os Mujahid? A maioria dos Mujahid vivia nas montanhas, não em quartéis militares. A base deles era uma caverna, uma casa local ou cabana abandonada. Nenhuma estabilidade, deslocamento constante, mínimo de conforto. Às vezes, os acampamentos eram feitos a 2 a 3 mil metros de altitude, onde a aviação soviética não chegava. Comiam o que conseguiam conseguir: pães, arroz, frutas secas. Se tivesse carne, já era uma festa. A maior parte dos alimentos era trazida pelos moradores locais, alguns por fé, outros por medo. Em vilarejos remotos, os mujahidins muitas vezes substituíam o governo. As roupas eram simples: chapã local, turbante, às vezes colete com cartuchos, sandálias de couro ou botas militares. Se tivesse sorte, no inverno usava burcas feitas à mão, no verão tecidos leves. Apesar da falta de uniforme, era fácil identificar um mujahid pelo visual. Alguns grupos levavam as famílias, esposas cozinhavam, crianças ajudavam e idosos cuidavam dos feridos. Em outros casos, grupos distintos de adolescentes de 13 a 16 anos armados e acreditando cumprir missão sagrada agiam seguindo um código de conduta. Os infratores por roubo, covardia e violência podiam ser punidos publicamente, às vezes com expulsão, às vezes de acordo com a Sharia. Os tribunais de campo eram rápidos, rígidos e sem advogados. A base era a religião. Tudo o que contrariava a Sharia era considerado pecado e, portanto, motivo para punição. Mesmo quem não sabia ler, entendia que o livro era mais importante que a ordem. O Alcorão era carregado no bolso do peito e enrolado em um tecido, como um amuleto. Os mujahidins viviam na pobreza, que integrava sua imagem. Humildade, resistência e disciplina eram consideradas virtudes, não fraquezas. Como os mujahidins lutavam? Eles não travavam uma guerra de frente, não tomavam cidades em colunas e não faziam desfiles. A tática deles era surpreender, emboscar, atacar rápido e sumir. O essencial era atacar e desaparecer. Para o exército soviético, isso era incomum e exaustivo.
Os mujahidins conheciam muito bem o terreno, se moviam à noite pelas encostas sem equipamentos, sem linhas de suprimento, muitas vezes passavam por trilhas nas montanhas onde não era possível passar nem com tanques, nem com veículos blindados. As armas deles eram variadas, eram velhos rifles soviéticos, Lee Enfields ingleses, mais tarde fuzis automáticos do Egito e da China, e, é claro, Kalashnikovs. A arma mais valiosa eram os Man Portable Air Defense Systems Stinger americanos, entregues por uma operação da CIA. Eles tinham minas, armadilhas e explosivos improvisados, que começaram primitivos, mas ficaram mais precisos com o tempo. Os mujahidins sabiam montar dispositivos explosivos usando munição soviética, colocando-os em estradas, perto de pontes e em prédios destruídos. Os ataques às guarnições ocorriam rapidamente à noite, em áreas estreitas sem uso de blindados, às vezes a cavalo ou a pé, com mochila e rifle. Desde o final dos anos 1980, rádios, equipamentos ópticos e informações de reconhecimento fornecidas pelos aliados foram usados com mais frequência, o que aumentou muito suas capacidades. Por exemplo, o fornecimento dos Man Portable Air Defense Systems Stinger permitiu derrubar helicópteros soviéticos, que antes lhes davam uma vantagem esmagadora. Os mujahidins evitavam riscos desnecessários. Recuar não era visto como derrota. Sobreviver significa continuar lutando. Prisioneiros eram raros e evitavam se render, principalmente no fim da guerra, quando já não havia esperança de acordo. O apoio da população desempenhava um papel importante. Onde os moradores ajudavam, os mujahidins podiam resistir por meses. Onde não ajudavam, eles ou iam embora, ou enfrentavam denúncias e operações de limpeza rigorosas. Foi uma guerra de desgaste, não por números, mas por resistência, não por território, mas por controle, e os mujahidins entendiam isso. Quanto ao abastecimento e quem apoiava, desde o início da Guerra do Afeganistão, os mujahidins recebiam apoio do exterior. Estados Unidos, Arábia Saudita e Paquistão tinham interesses distintos, mas buscavam impedir o avanço da União Soviética na região. Na época, a maior operação secreta da CIA era a Ciclone. Por meio dela, dinheiro, armas e equipamentos eram entregues aos mujahidins, principalmente através do serviço de inteligência paquistanês Inter-Services Intelligence, que controlava por conta própria para quem e quanto repassar. A Arábia Saudita se envolveu por outra via, religiosa e financeira, através de fundos islâmicos e organizações de caridade. Doações, alimentos e medicamentos chegavam ao país, e voluntários vinham de países árabes para o Mediterrâneo. Entre eles estava, por exemplo, Osama Bin Laden, que na época era visto não como um terrorista, mas como um dos benfeitores piedosos. Não era só tecnologia. Do Paquistão e Afeganistão vinham mapas, inteligência, materiais de treinamento, fitas de propaganda e livros. Alguns mujahidins recebiam treinamento em campos no território paquistanês, inclusive em táticas e engenharia de minas. Nem todos os afegãos aprovavam essa ajuda. Alguns viam nisso uma nova dependência, mas durante a guerra não havia muita escolha. Assim, os mujahidins, que no início lutavam apenas por entusiasmo, em meados da década de 1980, se transformaram em uma força séria, bem abastecida, com apoio internacional e uma ampla rede de canais de suprimento. O que aconteceu depois? Em 1989, as tropas soviéticas deixaram o Afeganistão, os mujahidins comemoraram a vitória, mas a guerra não terminou aí. Sem um inimigo externo, começou uma luta interna. Diferentes grupos, que antes lutavam lado a lado, agora entraram em conflito entre si. O país mergulhou em uma guerra civil e Cabul passava de mão em mão. A destruição superou a da resistência à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Governos mudavam, aliados viravam inimigos, e a Jihad unificada cedeu a interesses locais. Alguns mujahidins viraram políticos, outros foram para a clandestinidade ou emigraram. Alguns seguiram lutando, não mais contra ocupantes, mas contra quem viam como traidores. E uma parte, especialmente a geração mais jovem, acabou entrando no movimento que mudou o Afeganistão para sempre, o Talibã. Os talibãs não cresceram no romantismo da resistência, mas sim na decepção. Eles rejeitavam os modelos soviético e ocidental, com o lema Islã, ordem, sem ladrões nem comandantes de campo. Vários ex-mujahedins se uniram a eles, alguns por convicção, outros por necessidade. Uma das figuras mais marcantes do período pós-guerra foi o Leão do Panjshir,
Ahmad Shah Massoud, comandante de campo conhecido por sua estratégia, independência e respeito até mesmo entre os inimigos. Ele enfrentou tropas soviéticas, depois o Talibã e sempre defendeu um Afeganistão moderado e independente. No Tajiquistão, ele é considerado herói nacional. Seu assassinato em 2001 foi o prólogo para eventos globais que aconteceram literalmente 2 dias depois, em 11 de setembro. No Ocidente, a palavra mujahidin deixou de ter um contexto positivo. Na década de 1980, eles eram combatentes contra o comunismo. Nos anos 1990, eram um problema. E após 11 de setembro de 2001, quase sinônimo de jihadista ou terrorista. Mas entre o homem que defendia sua aldeia em 1983 e aquele que realizou o atentado em Londres em 2005, há um abismo. Apesar de a palavra ser obscura, o contexto é totalmente diferente. A imagem do mujahidin na cultura e na memória ficou diferente em cada país. No Afeganistão, alguns os veem como heróis, outros os culpam pelo caos. Em certos lugares, há placas em homenagem, em outros preferem esquecê-los. No Paquistão, Arábia Saudita e Egito, os mujahidins eram considerados guerreiros do Islã, com histórias publicadas em jornais e poemas dedicados a eles. Após 2001, tudo isso mudou drasticamente para preocupação e distanciamento. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e no espaço pós-soviético, a imagem era inequívoca. Mujahidin era o inimigo. Nos filmes dos anos 80, ele era retratado como um bandido de turbante e olhar selvagem. Mais tarde, já nos anos 2000, começaram a aparecer imagens mais complexas. O homem no contexto de sua terra, de sua tragédia. No Ocidente, o mujahidin percorreu o caminho de combatente contra o comunismo a terrorista. Nos anos 80, ele era aliado. Nos anos 90, uma ameaça. Jornalistas e políticos frequentemente confundiam mujahidin, jihadista e islamista, misturando os conceitos e perdendo o contexto. Passados mais de 40 anos desde o início da guerra do Afeganistão, é hora de enxergar essas pessoas sem rótulos. Porque, como em qualquer guerra, entre os mujahidin havia diferentes tipos: fanáticos, idealistas, pragmáticos, camponeses comuns. Eles não eram iguais, mas todos acabaram dentro de uma história que era muito maior do que eles próprios. A história dos mujahidin não trata só de guerra, mas de como, em meio ao caos, as pessoas buscam sentido. Alguns chamavam isso de luta pela fé, outros pela independência e outros simplesmente pela sobrevivência. E como sempre na história, por trás de palavras simples não estão símbolos, mas destinos concretos, às vezes trágicos, às vezes heróicos, mas sempre vivos. Obrigado por assistir até o final. Aqui eu procuro falar sobre as pessoas, e não apenas sobre os acontecimentos. Se você se identifica com essa visão da história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.